Você já parou para pensar que todo burburinho que acontece na internet, toda polêmica, todo assunto que está em alta, que a gente acha que todo mundo está falando sobre isso, na verdade, pode não ser bem assim, que a trend pode não estar sendo tão trend assim? Vamos falar sobre isso, porque, minha gente, a nossa percepção de realidade está muito, mas muito enviesada para o lado errado por causa do ambiente digital. E eu quero trazer essa informação para vocês porque eu fiquei chocada, porque eu também fui vítima desse, enfim, desse sistema, né? Eu me percebi na manada, sabe? Também sendo levada, achando que as informações que eu estava consumindo, enfim, todas as polêmicas que eu estava vendo, era algo realmente gigantesco, quando na verdade não é. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja muito feliz, com saúde. Se você chegou aqui agora, não esquece de dar 5 estrelas para esse podcast, de você comentar, de você compartilhar, de você me ouvir até o final, para que o Spotify entenda que esse conteúdo ele é bom, que esse programa é bom, que esse episódio é bom e mande para mais pessoas. E você faz a sua parte lá no YouTube também, se você me acompanha por lá, curte o episódio, compartilha, se inscreve no canal. Eu agradeço demais, muito, muito, muito mesmo. É rapidinho, não demora 5 segundos e você vai me ajudar muito, tá bom? Eu vi, minha gente, eu vou contar isso em tom de fofoca para ficar mais interessante. Eu li isso em um e-mail que eu recebo diariamente, numa newsletter que eu recebo diariamente da The News, que é um podcast também. É um jornal online que tem um podcast, que tem a newsletter. E eu, todos os dias pela manhã, recebo a minha cartinha digital, meu jornalzinho digital, com todas as informações do dia bombástica. Eu amo esse podcast, inclusive indico para vocês. É um conteúdo jornalístico, interativo, muito interessante, que eu vejo menos parcial quando são assuntos polêmicos, tipo política, por exemplo. É um jornal muito legal, que dá para você ter uma análise crítica sobre ele. Então, The News, indico aqui o podcast e a newsletter. E aí, essa partezinha que fala sobre tecnologia me chamou muita atenção e eu disse, eu preciso levar esse assunto para o podcast, porque as pessoas não sabem disso. É incrível como a gente está sendo guiado como manada. E olha, eu vou dizer aqui para vocês, a minha monografia, ela foi sobre a mídia, a influência da mídia na na proposta da PEC, da redução da maioridade penal, isso lá em 2016, faz um tempozinho. E eu estudei sobre a mídia porque eu sempre tive interesse por esse meio jornalístico, por esse meio da comunicação, tá na veia. E um dos autores que eu li na época, que é Noam Chomsky, deixo aqui de indicação para vocês, de leitura, o livro se chama Mídia. E nesse livro, é um livro fininho, muito fácil a leitura, muito dinâmica a leitura. O Chomsky, ele vem trazer essa essa percepção de como nós somos massa de manobra na mão das mídias. Na época, mídias somente televisão, rádio, mídias tradicionais, analógicas. E hoje, a alienação, essa intervenção mais pesada da mídia, ela passou a ser digital, ela está no ambiente digital. E eu falei sobre isso aqui, sobre o episódio da regulamentação das redes sociais, né? Que as pessoas querem a desregulamentação. É isso. Nós somos muito, muito massa de manobra na mão dessas pessoas, porque a gente consome passivamente os conteúdos da internet. Minha gente, presta atenção nisso aqui. Presta atenção mesmo.
Um estudo mostrou que no X, que é o antigo Twitter, apenas 6% dos usuários geram 73% dos tweets políticos. O mesmo fenômeno ocorre no TikTok, onde 25% dos usuários são responsáveis por 98% do conteúdo. É quase um princípio de Pareto da opinião digital, como diz aqui na reportagem. Então, na prática, é uma minoria bem vocal, bem intencionada, bem comprometida com a sua produção de conteúdo, que realmente influencia o que vai para o feed de milhões. Na verdade, há uma grande maioria silenciosa que consome passivamente, sem comentar e dar opinião. Indo além da análise, além das discussões em que a maioria não emite opiniões, o efeito de bolha da internet causa um sentimento de que todos estão falando desse assunto, mas mais uma vez, o todos não passa de uma ilusão. Mesmo que você ache que futebol, política e fofoca são o resumo do feed das pessoas, esses assuntos somados não passaram de 30% dos posts e tweets feitos em redes sociais em 2024. Em números, futebol representa 15% dos assuntos, fofoca, menos de 5%, e política, pouco mais de 4%. Então, mesmo que a internet pareça um lugar de discussões gigantescas, a realidade é que, proporcionalmente, poucas pessoas estão realmente gerando toda a chuva de conteúdo que vemos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Quando a gente fala de política, principalmente, na época das eleições, a gente vê um boom de pessoas falando e replicando tweets, reels, vídeos aleatórios falando sobre assuntos de política, muitas vezes fake news, que são compartilhadas a rodo, e esses conteúdos, eles são produzidos por 6% apenas dos usuários das redes sociais, falando aqui do Twitter. E isso gera um, um problemaço gigantesco, influencia diretamente em resultados políticos e eleições, indo mais grave ainda, né? Gera a perca de vidas, fere democracias, fere direitos, fere muita coisa no macro, na coletividade. E a gente acha que isso é normal, que está tudo bem, que está tudo certo. Não, não está tudo bem, não está tudo certo. Nós que somos consumidores da internet, o Brasil, que é um terceiro país que mais consome redes sociais no mundo, falando de Instagram, é desproporcional o tempo que o brasileiro gasta da sua vida, do seu dia em redes sociais, no Instagram, rolando feed, somente rolando feed. Tem muita gente que só está consumindo passivamente, enquanto uma pouca minoria está ali a todo gás produzindo conteúdo, muitas vezes conteúdos de desinformação, conteúdos que ferem princípios, que ferem legislações, enfim, conteúdos que são a propagação da desgraça. É isso, porque notícia ruim se espalha que nem água. Flui, minha gente, que é uma maravilha. Eu vi a Gabriela Prioli um dia desses falando que o que é ruim capilariza muito fácil, sabe? Ganha uma proporção imensa de forma muito fácil, porque o que é ruim atrai a nossa atenção. Contraditoriamente, o que é ruim, o que é assunto ruim, seja de morte, violência, desgraça, tudo isso viraliza muito fácil. Tem um poder de viralização muito fácil. Em contrapartida, o que é bom, o conteúdo que gera motivação, inspiração, que eleva o seu conhecimento, que agrega na sua vida, que manda uma mensagem de esperança, de paz, de concórdia. Esse conteúdo, ele flopa, entende? Ele flopa, porque as pessoas não estão interessadas em conteúdo que eleva a alma.
Infelizmente, eu falo isso com o coração doído. Não vocês que me ouvem aqui, porque vocês que me ouvem aqui, vocês são rochedos, vocês estão aqui querendo, junto comigo, querendo evoluir enquanto pessoa, tá? Nesse processo de maturação humana, de evolução. Vocês são top. Mas a maioria das pessoas não tá com esse mesmo espírito, com essa mesma vontade, objetivo de evoluir na vida, de contribuir com a passividade, com a concórdia, com algo bom, digamos assim. Ah, Janaína, você está dizendo que a maioria das pessoas são ruins? Não, não estou dizendo que a maioria das pessoas são ruins. Eu estou dizendo que a maioria das pessoas não ousam falar, colocar a sua opinião de forma bem contundente na internet para defender aquilo que de fato vale a pena, sabe? As pessoas estão consumindo passivamente, as pessoas estão esperando o conteúdo, o entretenimento para se alienar e ficar ali à beira do celular, esperando o não sei o que da vida, enquanto a vida se esvai. E não é isso, não é para isso que você está aqui nesse mundo. E olha outra coisa muito importante: se apenas 6% das pessoas produzem conteúdo para todo o restante, por que que você está deixando de colocar no mundo que você acredita? Por que que você está deixando de produzir o conteúdo que faz sentido para você? Por que que você está aí parado ainda, esperando validação, esperando o momento certo, esperando a previsão certa do tempo, do espaço? Do que você está esperando? Enquanto você está perdendo tempo, gastando vida, rolando esse feed e não está te trazendo nada, nada, nada de satisfatório. Eu fiquei muito chocada, eu confesso a vocês. Fiquei muito chocada, principalmente porque a porcentagem dos assuntos que a gente acha que mais bomba, né, que é futebol, fofoca, política, tem uma porcentagem muito pequena de engajamento, de compartilhamento, não de engajamento, né, mas um número consideravelmente pequeno para o que a gente acha que é, né? Então esses assuntos não estão viralizando como a gente acha que é. A gente vive em bolhas, de fato, nas redes sociais e essas bolhas nos dão uma percepção de realidade muito limitada. Quando a gente trabalha, vou dar um exemplo de quando eu trabalhava no digital e muitos players do digital falam isso. Quando você segue uma pessoa do marketing, por exemplo, várias outras pessoas do marketing vão aparecer para você porque o algoritmo manda recomenda essas pessoas para você. E aí você acaba seguindo mais e mais pessoas do mesmo nicho, da mesma pegada, com o mesmo tema. Quando você vai ver, o seu feed só fala sobre marketing. E aí você que está trabalhando com marketing, você olha para um lado, para o outro, e você diz: meu Deus, não tem mais espaço para mim. O mundo foi consumido por todos os marqueteiros. Não tem mais espaço. Por que que eu vou gastar meu tempo agora produzindo conteúdo, investindo em consultoria, em mentoria, em cursos, se eu não tenho mais lugar para vender o meu curso, não tem mais público para mim? Todo mundo já foi cooptado por essas pessoas aí. E isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Para de seguir essas pessoas que você segue para você ver. O algoritmo vai recomendar outras pessoas para você. E aí você vai perceber que essas outras pessoas não conhecem esses players que você conhece e por aí vai. É um mundo gigantesco esse mundo digital, minha gente. É de fato o mundo dentro de uma tela. Então, assim, é algo sem dimensões. Então, tem muita gente para muita coisa, para muito assunto. Não deixe de colocar no mundo que você quer colocar pensando dessa forma limitada e de escassez, de que você não vai conseguir prosperar, de que você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, alcançar as pessoas certas para o seu produto, serviço, conteúdo, porque a internet já está com muita gente aí trabalhando, produzindo e falando a mesma coisa que você. Não, não pensa assim. Não pensa assim, porque da mesma forma que 25% dos usuários de TikTok são responsáveis por 98% do conteúdo, você também pode fazer parte desses 25%, aumentar, na verdade, essa bolha dos 25%, para a gente aqui parar, porque está muito desproporcional esse número, está muito desproporcional.
Nós precisamos ser mais ativos, engajados na nossa causa. Se você não corre atrás dos seus sonhos, se você não luta pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, ninguém vai fazer isso por você. E não fica procurando justificativa para se limitar, porque você vai encontrar justificativa para se limitar. O que não falta nesse mundo é justificativa para você não sair do lugar, para você não fazer, para você não ser feliz, para você não se realizar como pessoa, não evoluir. É o que não falta é justificativa contrária. Então para de procurar justificativa contrária e começa a agir naquilo que você sabe, naquilo que você pode fazer por você. Começa a ser atuante, um consumidor ativo nas redes sociais, não passivo. Eu não estou dizendo que você tem que sair comentando tudo e todos. Não, não é para isso também. Você tem que ser selecionador, selecionar aquilo que é importante, dar visibilidade para aquilo que é importante e contribuir com o que você tem, com o que você quer. Ah, Janaína, mas eu não quero contribuir com tema nenhum, eu só quero postar a minha vida mesmo. Tudo bem. Posta a tua vida. Seja ativo. Seja ativo. Não fique somente esperando o conteúdo e entretenimento dos outros. Faça a sua parte. Povoe esse mundo digital de uma forma ativa e propositiva. Se assim você conseguir e fizer sentido. Eu não consigo somente povoar a internet para produzir entretenimento. Eu tenho que produzir algo que eu sinta que vai fazer a diferença na vida das pessoas, que eu sinta que vai contribuir de alguma forma com o outro. Então, eu tenho muito esse desejo autodidata de servir ao outro com o que eu tenho de habilidade, com o que em mim é bom, sabe? Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de escrever, eu gosto de temas filosóficos, sociais, políticos. Eu vou falar sobre isso, eu vou trazer o meu melhor sobre isso, e eu vou fazer viralizar um conteúdo que seja relevante, não um conteúdo de fake news, não um conteúdo de apostas online, não um conteúdo, sabe, que só vai adoecer os outros com comparações. Não, isso não. Tá bom, minha gente? Então, fiquem com esse dado. Nem toda trend, ela realmente é uma trend. Nem todo mundo tá vendo o que você tá vendo. Aliás, toda For You, todo feed é diferente de cada celular, porque cada pessoa consome uma coisa diferente e o algoritmo recomenda coisas diferentes para nós. Isso é um dado muito importante para a gente perceber que nós somos únicos no mundo. Nós somos únicos no mundo e a gente precisa ser cada vez mais ativo na nossa vida política, na nossa vida social, na nossa vida coletiva e colocar para o mundo aquilo que há de bom em nós, porque o mundo já está cheio de coisa ruim, o mundo já está cheio de notícia ruim, de pessoas mal intencionadas, o mundo já está cheio disso. Vamos fazer parte do bloco de pessoas que está ali escondidinha com medo de se colocar por conta do medo do julgamento, por conta de vários medos. Vamos ampliar esse bloco, nos fortalecer e dizer vamos colocar a nossa voz no mundo, porque o mundo precisa da nossa voz. O mundo precisa da nossa ação, da nossa atitude propositiva. Tá bom, minha gente? Então espero que isso tenha tocado em você e te fazer refletir. E te fazer refletir. Seja mais crítico no seu consumo da internet. Seja mais crítico naquilo que você lê, naquilo que você recebe. Nem tudo é o que é. Nem tudo é o que é, minha gente. Comecem a fazer esse exercício que eu garanto a vocês que vai te fazer muito bem. Tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.